Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier, professor de História do curso preparatório ACM. Galera, tô aqui para gravar um vídeo bem legal para vocês. Um vídeo que vai ser muito útil para qualquer concurso militar que você venha prestar, também para o Enem, para os vestibulares. Mas antes eu gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui embaixo no canal do curso preparatório ACM, que você procurasse conhecer as ofertas de cursos disponíveis à venda, porque com certeza você vai se preparar melhor, vai turbinar os seus estudos. Quem me conhece da internet aí sabe que eu tenho meu canal também. Para a galera que me segue, gostaria que todo mundo se inscrevesse aqui no canal do curso preparatório ACM. Galera, hoje eu vou fazer um panorama geral da República Velha Brasileira, também chamada de Primeira República, com muita informação legal, mas não esquece o like, hein? Se inscreve aqui no canal. Chamamos de República Velha o período que vai da proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889 até outubro de 1930, quando o senhor Getúlio Vargas, com apoio das Forças Armadas, derruba o presidente Washington Luiz num processo histórico chamado de Revolução de 30, a partir desse momento dando início à chamada Era Vargas. Traduzindo em miúdos, República Velha é o período que vai de 1889 a 1930. 4 décadas da chamada República Velha. Para fins de estudo, os historiadores dividem a República Velha em República da Espada, que é o período que vai de 1889 a 1894. Ela recebe esse nome porque os 2 primeiros presidentes do Brasil eram militares. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. De 1894 a 1930, os historiadores chamam esse período de República das Oligarquias, ou até mesmo o nome popular, período da política ou República do Café com Leite. República das Oligarquias parece um tanto contraditório, né? Porque república, do latim, coisa pública, e oligarquia é um governo que privilegia uma minoria poderosa. Como assim a República das Minorias? Sim, os ricos fazendeiros de São Paulo, os ricos criadores de gado de Minas Gerais, né, os cafeicultores paulistas, os pecuaristas mineiros, se alternaram na presidência da República nesse período, o que se convencionou chamar de política do café com leite. Então, 1889 a 1894, República da Espada. De 1894 a 1930, período da República das Oligarquias ou da política do café com leite. Lá no período da República da Espada, o estudante, o aspirante, o concurseiro precisa se atentar a alguma série de coisas importantes que aconteceram, né? Ainda no governo Deodoro, ocorreu a elaboração da primeira Constituição da República de 1891, que acabou com as antigas estruturas monarquistas e implantou a República no Brasil. A principal característica foi a criação do Estado laico, a separação do Estado brasileiro e da Igreja Católica, né? O Brasil adotou um regime laico. Aconteceu o encilhamento lá na época do governo do Deodoro. O governo brasileiro, que na época o ministro da Fazenda era o Rui Barbosa, emitiu muito papel moeda sem ter o lastro, né, a garantia da moeda, criando uma grave crise econômica. O Deodoro, até por conta das pressões políticas e populares, acabou renunciando e deu lugar ao Floriano Peixoto. Período bastante complicado também, porque no governo do Floriano Peixoto, que vai de 1891 a 94, ele assume depois da renúncia do Deodoro, o Brasil teve 2 graves guerras civis, né? Primeira, a revolta da Armada,
um levante da Marinha do Rio de Janeiro que tentou depor o presidente Floriano Peixoto, e lá no Rio Grande do Sul, a sangrenta Revolução Federalista, onde republicanos positivistas, florianistas, adeptos de Júlio de Castilhos, os famosos pica-paus, como eram conhecidos, entraram numa guerra civil local contra os republicanos federalistas, que eram chamados de maragatos. Mais de 10 mil pessoas mortas nesse conflito regional, que acabou ganhando âmbito nacional também. Depois, quando sai o Floriano, entra o Prudente de Moraes, e o Brasil tem ali na sequência Prudente, vamos ver se a minha memória tá boa. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena e Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Rodrigues Alves de novo, porém morre no começo do governo. Um vice assume provisoriamente, na sequência vem o Venceslau Braz, Arthur Bernardes e o Washington Luiz. Esses foram os presidentes da República Velha. É importante para todo mundo que presta concurso público, concursos militares, Enem, vestibulares, ficarem bem atentos a uma série de assuntos ali ligados à República Oligárquica. O primeiro deles é o coronelismo. E coronelismo, gente, em nada tem a ver com coronel de exército, nada disso. Coronel, na época, era a maneira que os grandes fazendeiros eram tratados, eram chamados nos seus redutos eleitorais, nas cidades que eles viviam. Era um coronel fazendeiro, um civil influente, um político local, alguém com muito dinheiro, poder e prestígio regional, que se utilizava muitas vezes de mecanismos de coerção, de ameaça, de compra de voto, de manipulação eleitoral, para conseguir garantir a vitória dos seus respectivos políticos, né, do grupo político que eles apoiavam. Inclusive, na presidência da República, garantindo a alternância de presidentes paulistas e mineiros, que quando estivessem lá na cadeira presidencial, fariam favores para esses fazendeiros, né? Quando o preço do café despencava, quando a arroba da carne caiu o valor, como esses presidentes da época da política do café com leite eram eleitos através da máquina eleitoral dominada pelos coronéis fazendeiros, depois eles se viam de mãos atadas, tendo que atender às vontades desses fazendeiros, como foi na época do famoso convênio de Taubaté, lá em 1906, que o governo teve que comprar café de fazendeiros para salvá-los da falência, e ainda meteu fogo no café para diminuir a oferta do produto no mercado e assim não criando uma competição com a nova safra dos fazendeiros. Esses coronéis tinham currais eleitorais, porque eles sabiam quem eram os eleitores do município, praticavam o famoso voto de cabresto, que era aquele voto sob ameaça, aquele voto direcionado para que as populações locais votassem em seus respectivos candidatos. É importante também lembrar que nessa época da República Velha, da Primeira República, foi um período de diversas revoltas e rebeliões, e todas elas caem bastante nas principais provas e concursos. Os historiadores dividem em dois blocos: as chamadas rebeliões sociais no campo e as revoltas urbanas. Quais são as rebeliões sociais no campo? A Guerra de Canudos, lá no sertão da Bahia, de 1893 a 1897. Na época, o presidente era o Prudente de Moraes, uma revolta sertaneja. Seguidores de Antônio Conselheiro construíram lá um arraial no interior da Bahia, que começou a incomodar muitos latifundiários da região, uma cidade autônoma, que tinha um discurso até certo ponto monarquista e antirrepublicano. Nós tivemos a Guerra do Contestado, lá nos anos 1910 até... a revolta vai se estender até o governo do Venceslau Braz. Começou ali no governo do Hermes da Fonseca e vai até o governo do Venceslau Braz. O auge de 1912 a 14.
uma revolta que ocorreu lá na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, porque o governo, na época do Hermes da Fonseca, tentou desalojar os madeireiros pobres da região para poder construir uma estrada de ferro que iria cortar a região do contestado. Foi uma importante revolta no campo, morreu milhares de pessoas. Tivemos também o famoso cangaço, o fenômeno do cangaço, assunto recém-introduzido no edital da ESA. Grupos armados, bandos armados que surgiram no Nordeste brasileiro como resposta à pobreza, à concentração de terra na mão de uma elite privilegiada. O bando mais famoso pertenceu ao senhor Virgulino, o famoso lampião que por décadas aterrorizou políticos e fazendeiros do Nordeste. Bom, essas foram as revoltas no campo, tá? Canudos, contestado e o cangaço. Nas áreas urbanas, o Brasil também assistiu a uma série de movimentos armados. Nas áreas urbanas nós tivemos a famosa revolta da vacina, lá em 1904, na época o presidente era o Rodrigues Alves. O Brasil, o Rio de Janeiro principalmente, que era a capital, né, vivia um surto, principalmente de varíola, mas também de febre amarela. Na época o presidente Rodrigues Alves se juntou com o prefeito do Rio, o Pereira Passos, para iniciar uma reforma urbana para poder limpar a cidade. Só que o problema é que isso foi feito de maneira autoritária, desabrigou uma série de pessoas que foram obrigadas a habitar as encostas do Rio de Janeiro em um processo de favelização, e o bicho pegou para valer quando o governo decretou que a vacinação antivaríolica seria obrigatória em razão da população não estar se vacinando voluntariamente. Com o decreto de vacinação obrigatória, o povo se revoltou e transformou o Rio de Janeiro num verdadeiro caos. Vacinação essa que era liderada pelo famoso médico Oswaldo Cruz. Também tivemos em áreas urbanas a famosa revolta da Chibata, sob comando do marinheiro negro João Cândido. Os marinheiros, principalmente os de baixa patente, né, não aguentavam mais os códigos, as leis obsoletas da Marinha, que previa castigo corporal com a chibata para qualquer tipo de falha que os marinheiros cometiam, além dos baixos salários, a dificuldade que os negros viviam para conseguir promoções, os salários eram péssimos. Apesar do castigo corporal estar previsto no Código da Marinha para todos os seus integrantes, era sempre o mesmo estereótipo, né? Marinheiro raso e negro, que era a vítima número 1 desses castigos físicos. A revolta teve início na época do presidente Hermes da Fonseca. João Cândido e os seus seguidores tomaram de posse algumas embarcações de combate da Marinha do Rio de Janeiro, chegaram a dar alguns disparos de aviso, né? Eles reivindicavam o fim dos castigos corporais e a melhoria nas condições de trabalho dos marinheiros. No primeiro momento, o governo prometeu que ia atender às reivindicações, porém o que se viu foi uma grande devassa, uma perseguição a todos os envolvidos na revolta. Tivemos também áreas urbanas, a famosa greve geral de 1917, uma greve anarquista, na verdade, né, comandada pelos anarcossindicalistas. Na época o governo era do Venceslau Braz, foi organizada uma enorme greve que paralisou diversos setores no Brasil. A morte começou depois que um sapateiro grevista foi assassinado pela polícia em São Paulo. Isso desencadeou essa onda grevista com foco principalmente no Sudeste, sob liderança anarquista. Eles exigiam melhores salários, 8 horas de jornada, regulamentação do trabalho feminino e infantil com regras mais claras, que evitassem os abusos, melhores salários. Porém, poucas reivindicações foram atendidas e muita repressão policial pôs fim à greve, inclusive até com suas lideranças mandadas para o exílio. A greve geral de 17 foi eternizada na frase de um repórter da época que disse: "Movimento operário no Brasil é caso de polícia."
Ou seja, ao invés de ser tratado como uma questão social que precisava ser vista com carinho e tal, era sempre caso de polícia, caso de repressão, prisão, exílio. E nós sabemos que para valer as leis trabalhistas no Brasil, elas só serão atendidas e ouvidas por Getúlio Vargas lá nos anos 30, quando Getúlio começa a criar todo um arcabouço de leis trabalhistas que inclusive colocaram Getúlio num pedestal na posição de o pai dos pobres, né? Como o presidente que atendeu toda uma reivindicação trabalhista que existia no país há décadas. Outro movimento importante em áreas urbanas, na minha humilde opinião, vai estar presente nas próximas provas que vêm pela frente, em razão de ter uma data aí que não vou chamar de comemorativa, né, mas uma data fechada desse evento, que é o famoso tenentismo, que estourou lá na República Velha. Nos anos 20, agora em julho, é aniversário de 100 anos daquele que é considerado o primeiro episódio do movimento tenentista, o famoso episódio dos 18 do Forte, lá em julho de 22, então vai completar agora o primeiro centenário do movimento tenentista, do episódio dos 18 do Forte. O tenentismo é um movimento político que surgiu dentro das fileiras do Exército Brasileiro, oficiais de baixa patente, né, tenentes e capitães, inconformados com as falcatruas eleitorais, inconformados com o sistema eleitoral fraudulento brasileiro e também com a política do café com leite, que promovia um revezamento entre paulistas e mineiros na presidência da República, surgiu de dentro do Exército um movimento que recebeu o nome de tenentismo. O movimento tenentista pretendia moralizar a política brasileira, instituir o voto secreto como ferramenta para acabar com as falcatruas eleitorais, modernizar o processo eleitoral, estender a educação a toda a população brasileira. Foi um movimento bastante nacionalista, com ideal de salvação nacional, né? Os tenentes tinham esse sentimento de que eles precisavam salvar o Brasil de todo aquele cenário de corrupção, de falcatrua, de eleições de cartas marcadas, né? Os tenentes tiveram alguns episódios famosos. O primeiro foi o episódio dos 18 do Forte, lá em julho de 1922, que foi uma tentativa no Rio de Janeiro de derrubar, na época, o presidente Epitácio Pessoa, para impedir que ele passasse o governo para o recém-eleito Arthur Bernardes. Recebeu esse nome porque 18 heróicos homens partiram de um forte no Rio de Janeiro, na tentativa, o Forte Copacabana, na tentativa de derrubar o presidente Epitácio Pessoa, 17 tenentes e 1 civis, daí a alcunha, episódio dos 18 do Forte, foram esmagados pelas forças policiais fiéis ao presidente. 2 anos depois, em São Paulo foi palco da Revolução Tenentista de 24, sob o comando do general Isidoro Dias Lopes. Aqui em São Paulo, o movimento tenentista chegou a contar com o apoio de 5.000 civis, no objetivo de tentar derrubar o presidente Arthur Bernardes, que havia tomado posse 2 anos antes. Porém, mais uma vez, os tenentes foram derrotados, não só em São Paulo, mas também em outras cidades que eles se levantaram em armas. E o episódio final do tenentismo se deu de 24 a 27, a famosa Coluna Prestes, uma coluna guerrilheira formada por tenentes militares de outras patentes e também civis, que pegaram em armas e se puseram a marchar pelos vários municípios pelo interior do Brasil, tentando convencer a população a combater os vícios da República Brasileira e tentando convencer o povo a combater a política do café com leite. Pô, os caras estão no Guinness Book. Eles percorreram mais de 24.500 quilômetros em 3 anos, combatendo forças legalistas fiéis ao governo, tentando trazer o povo para o seu lado. Porém, né, sob o comando do famoso capitão gaúcho Luiz Carlos Prestes, que depois vai virar uma liderança comunista no futuro próximo, a Coluna Prestes acabou se dispersando em 1927,
sem atingir os seus objetivos principais. É considerado ali o último episódio armado do movimento tenentista. E para não passar em branco, os anos 20 no Brasil, na República Velha, também foi marcado por uma forte efervescência cultural, né? Também nós temos agora o aniversário de 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, o movimento modernista, que aqui no Brasil, capitaneado por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Plínio Salgado, Tarsila do Amaral, Menóquio Del Picchia, toda essa gente, pintores, escultores e tal, tentaram criar um estilo de modernismo brasileiro que exaltasse o nosso nacionalismo, o nosso povo, as nossas características, a nossa miscigenação racial, os nossos regionalismos. De início, né, não recebeu apoio de crítica e público, porém, o modernismo acabou depois se transformando num marco, um divisor cultural na arte e na literatura brasileira. Bom, meus caros, como que terminou a República Velha Brasileira e, por consequência, a chamada Primeira República para dar início à Era Vargas? O movimento tenentista tentou, mas não conseguiu, né, derrubar a política do café com leite. Em 1930, estava terminando o governo do presidente Washington Luiz. Ele nasceu no Rio de Janeiro, porém, ele vivia em São Paulo, fez sua vida aqui, advogado, membro do PRP, uma figura política influente, e ele governou o Brasil ocupando aquela indicação paulista, né? Ele foi indicação de São Paulo e acabou vencendo as eleições. Pelo pacto da política do café com leite, a alternância com Minas, era a vez de Minas Gerais indicar o seu candidato à disputa eleitoral e, por consequência, provavelmente ele venceria. Porque as eleições eram manipuladas pelos coronéis fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais. Porém, para espanto geral, o Washington Luiz não aceitou a indicação de Minas Gerais, do PRM, Partido Republicano Mineiro. Os mineiros queriam como candidato Antônio Carlos de Andrade, que era um influente político mineiro. Só que o Washington Luiz, presidente que estava saindo do cargo, não aceitou, não apoiou Antônio Carlos de Andrade. Ele indicou como candidato o paulista Júlio Prestes para Minas Gerais. Isso foi uma quebra de palavra, foi uma quebra no acordo da política do café com leite. Minas Gerais vai romper essa prática, né? Vai sair da base de apoio de São Paulo por conta dessa traição. E Minas vai se juntar com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul. Os seus variados partidos políticos se uniram e um bloco chamado Aliança Liberal. E a Aliança Liberal resolveu ter candidatura própria para concorrer contra o PRP, Partido Republicano Paulista, que havia apoiado o Júlio Prestes. Porém, para espanto geral, o candidato escolhido pela Aliança Liberal não foi Antônio Carlos de Andrade. A Aliança Liberal resolveu escolher como candidato o político gaúcho extremamente influente no sul do país, o senhor Getúlio Dornelles Vargas, que seria candidato a presidente com o João Pessoa, que era um político paraibano, como vice. Porém, era muito difícil vencer a máquina eleitoral paulista. São Paulo tinha, como tem até hoje, milhões de eleitores. Bastava que os paulistas votassem em massa no Júlio Prestes para que o Getúlio não tivesse chance de vitória, apesar de ele ter sido bem votado até em São Paulo. Porém, o resultado da eleição deu óbvio: vitória de Júlio Prestes. Porém, a troca de presidente se dava em novembro. E o Getúlio sabia que tinha muita água para passar debaixo da ponte entre a eleição, que foi no começo do ano, e a troca de comando, que era em novembro. O Getúlio ele tinha o apoio dos militares de alta patente, aí não é do tenentismo apenas não, o Getúlio tinha apoio de gente grande, graúda, generais como Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. O exército, na verdade, aguardava ali um motivo, um argumento forte para promover a queda do Washington Luiz e evitar que o Júlio Prestes tomasse posse.
As Forças Armadas viam com bons olhos a ascensão de Getúlio, que, queira ou não, também na sua biografia tinha uma passagem pelo Exército. Além de político e fazendeiro gaúcho, Getúlio também já havia sido militar. E a desculpa que o movimento de 30, encontrou para desencadear as ações de rua foi o assassinato do João Pessoa. O João Pessoa era candidato a vice na chapa do Vargas. Porém, o João Pessoa, todo mundo está careca de saber, ele morreu por questões passionais. Um marido de uma mulher que o João Pessoa tinha um affair, tinha um caso, o marido foi lá e cobrou a bronca e matou o João Pessoa. Porém, o Getúlio, seus aliados, as Forças Armadas, culparam o Washington Luiz e o Júlio Prestes pela morte do João Pessoa, dizendo que foi uma morte política, uma morte encomendada. Desculpa esfarrapada, gente. A morte do João Pessoa em nada tinha a ver com essa trama política. Essa morte serviu de desculpa para o que se veio na sequência. Mês a mês, o exército foi se agitando, preparando seus soldados, que foram postos na rua em outubro de 1930, em um episódio que entrou para a história do Brasil com o nome de Revolução de 30. O presidente Washington Luiz foi deposto, o recém-eleito Júlio Prestes não pôde tomar posse, e os militares, o comando da Revolução, entregou o governo, o comando do país para o senhor Getúlio Vargas, que, segundo o Exército, se as eleições não fossem roubadas e fraudulentas, o Getúlio teria vencido as eleições, ou seja, ele seria uma espécie de ganhador moral das eleições. O poder foi entregue para ele em caráter provisório. O Getúlio foi posto no poder para arrumar a casa, segundo ele, em caráter provisório, só até ele convocar uma constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil e também convocar novas eleições morais, democráticas e com voto secreto. Ao menos foi o que o Vargas prometeu. Tanto é que a primeira fase da era Vargas é chamada de governo provisório, porque o Getúlio, quando chegou ao poder com o apoio das Forças Armadas, com o apoio dos seus amigos Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, o próprio Getúlio havia prometido que era provisória a sua permanência no poder, porém, cada um com seu provisório, O Getúlio vai tomar o poder em 30 e ficará no poder até 1945, de maneira ininterrupta, período que se convencionou chamar de Era Vargas. 15 longos anos que Getúlio Vargas esteve à frente do Estado Nacional Brasileiro. Muitos chamam de Revolução de 30 o processo que levou Getúlio ao poder, para outros não passou de um golpe de Estado, porque revolução é um movimento de massa, e quem derrubou o Washington Luiz e o Júlio Prestes não foi a massa brasileira, e sim os altos oficiais do Exército Brasileiro, uma burguesia industrial, principalmente sulista, que apoiava o Getúlio Vargas e via com bons olhos a sua ascensão ao poder, do que propriamente uma revolução social. Em resumo, a República Velha termina com a ascensão do político gaúcho Getúlio Vargas ao poder e foi posto uma pá de cal no longo período que paulistas e mineiros, até um certo ponto, até São Paulo e Minas romper, ambos os estados mandaram na vida política nacional, mandaram na vida econômica nacional, até o exército dar um basta e colocar um representante seu para governar o Brasil. Mas isso é papo para uma outra aula, para aprofundarmos como foi o período que o Getulhão da Massa governou o Brasil. Então, eu aconselho vocês a estudarem e aprofundarem a Constituição de 1891 no governo Deodoro, o encilhamento no governo Deodoro, o coronelismo na República Oligárquica e as rebeliões rurais e as revoltas urbanas, porque esses são os assuntos mais cobrados nas principais provas, concursos públicos, concursos militares. Certo, meus caros? Espero muito que vocês tenham gostado. De verdade, espero mais ainda que vocês tenham se inscrito aqui no canal do meu amigo Anderson, do Preparatório ACM,
tá começando com tudo, escolheu bons professores, o material é bacana, tem um monte de aula minha na plataforma do Anderson aí do Preparatório ACM, então não perca tempo, faça como eu, se inscreva aqui no canal do curso Preparatório ACM. Um abraço e até uma próxima oportunidade.